Oi, nosso curso vai começar agora. Preste atenção, hoje é sobre o princípio da razão. Esse princípio da razão, ele é uma coisa estudada pelos filósofos. E o princípio da razão diz respeito a princípio da onde se pensa. É uma coisa que não é impensável. O princípio da onde se pensa. Para se chegar à conclusão que o princípio da onde se pensa é o pensamento em direção ao fim da onde se pensa, a finalidade. Então temos em Aristóteles a atividade da alma de acordo com a excelência. E temos em Kant o pensamento a priori, que apreende formas perfeitas como em Platão e que pensa em direção ao bem, sem segunda intenção. Por quê? Porque em Kant as pessoas já pensavam com a subjetividade, com o pensamento íntimo da subjetividade. E em Aristóteles, as pessoas pensavam sem o pensamento íntimo. Quando Aristóteles chega à conclusão que a felicidade seria uma certa atividade da alma humana de acordo com a excelência. Aristóteles, 2009, 31, 32. A felicidade, o telos da vida, o fim da vida, é uma atividade da razão segundo a excelência, que é excelência, é virtude, é o bem, na sua mais profunda vivência do bem em si. Porque em Kant temos que o bem somente é bem quando é sem intenção. O bem pelo próprio bem. A contemplação, por exemplo, de Schopenhauer. Schopenhauer coloca que você sai do princípio da razão, você contempla com a alma o bem, o belo, e você transforma isso em obra de arte. Como que já não é mais você, nem uma intenção, nem uma atividade da razão. Schopenhauer coloca esse princípio da razão, do qual estamos falando, como um sujeito puro do conhecimento. Um sujeito puro do conhecimento, que vai conhecer como sujeito puro na contemplação das ideias e das formas perfeitas. Já que Schopenhauer coloca o mesmo pensamento similar ao de Sócrates. E Sócrates pensa que existem formas perfeitas que emanam na luz, que ao sair da caverna encontramos o sol, e no sol estão as formas perfeitas,
E coloca Sócrates que essas formas de bem e belo, virtude, sofrocine Aristóteles, a excelência, o bem, a virtude, elas emanam de um mesmo princípio, que se chama eidos, ideia. Kant, Immanuel Kant, coloca que existe um a priori, que ele não sabe o que é. E existe em Aristóteles a felicidade como telos, finalidade da ética, que é uma atividade da razão em direção à excelência. A excelência, isso é o princípio da razão, a excelência é a virtude. A ética é o reto discernimento da virtude. A alma humana, segundo Aristóteles, possui uma função, ergon, muito especial. Essa seria o que realizaria a alma no sentido da plenitude completa. A razão. A razão, não o pensamento. O pensamento racional é o pensamento moral da excelência e da virtude, com a teleologia do bem. Pensamento racional é a atividade da alma segundo a excelência completa, que seria o bem ou razão. A excelência do ser é a virtude em seu máximo grau de completude, plenitude, e para isso a alma tem de agir de acordo com a razão ou o sentido orientador. Logos, discurso, assentamento da palavra, palavra verdadeira, seria esse pensamento desse sentido orientador que te leva em direção ao bem, em direção à virtude, em direção à melhor escolha. Isso seria, em outro linguajar com subjetividade, a intuição. A intuição, o sentido orientador, é um discurso íntimo. O sentido orientador, ou logos, é um discurso íntimo que te leva em direção à razão e à virtude, que é a mesma coisa. A razão seria um pensamento, que existe um logos, um sentido orientador, que vai te levar em direção ao bem. Mas existe outro pensamento em todo mundo, que pode ser a tentação de ir para o mal. E isso seria sair do seu princípio de identidade, porque cada um só pode ser a cada um. Eu. Não se pode dizer eu, ela, eu, ele, ao mesmo tempo e na mesma relação. Isso seria o que Parmênides pré-socrático colocaria como princípio único da razão. O princípio único da razão, em Parmênides, é o princípio de que o eu é o eu. A partir do momento que se pensa que eu sou eu,
Você é você, ela é ela. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Mas parte do eu sou, do eu sou. Eu sou eu mesmo, parece uma coisa tola, que mesmo a criança, quando é perguntada, com 1 aninho, fala eu, eu, tá? Ela está se referindo a quase tudo. Aí que tá. Existe outro pensamento no pensamento que faz você imaginar que você e o outro é a mesma coisa. Parmênides diz, passando para o ser, que o ser é um todo bem redondo e que o ente adere ao ente. E como é que o ente adere ao ente? É porque você adere ao ar, à touca, ao casaco, ao frio, ao calor. Mas isso significa para Parmênides que você é o ar, é a touca, é o calor? Não. Primeiro, o princípio de identidade e você ser um todo bem redondo, uma plenitude. Depois você aderir a esse todo da physis. Physis seria a natureza. Então, quando você tem um corpo, porque para a manifestação do ser é necessário um ente, um corpo, um ente, um corpo. Você tem um corpo, você vai aderir ao ente. Então, se você abraça, você adere. Ó, minha mão aderindo ao meu corpo. Mas você adere à physis. E como você adere à natureza? Como você adere à physis? Você adere à physis sentindo a brisa no vento, tendo a sensação pela esteses, pelos sentidos da estrela, do sol, da lua, do fluido cósmico universal que permeia tudo, pensamento a pensamento, telefone a telefone, voz ouvido a voz ouvido, e isso tudo são sensações da sua natureza aderindo à natureza, que é esse todo composto pela physis. Segundo o pensamento parmenídico, a primeira coisa para pensarmos em nossa vida é que eu sou eu, e não ou um ser superior ou um ser inferior. Nesse sentido, temos nas 10 leis morais do Livro dos Espíritos a lei de igualdade. Por quê? Porque dói. Mas nós todos, segundo Immanuel Kant, só podemos fazer de acordo com o que todos podem fazer. Então, nesse sentido, o eu sou eu, um princípio básico da razão. E tudo que te coloque que eu não sou eu é fora do princípio da razão e da virtude e da excelência.
fora do princípio do bem. Então não posso pensar? Pode. Pode pensar, mas no sentido de que você vai estar pensando fora da virtude e fora de algo que se chama pensamento racional. O fundamental para se chegar à felicidade, à eudaimonia, é a atividade da alma em consonância com a sua melhor parte, onde está a excelência e a sua função primordial para se realizar, ou seja, a razão, logos. Nós temos que nos realizarmos no pensamento racional. Por quê? Porque o pensamento racional nos leva, começando pelo princípio da razão, partindo por sermos uma natureza que está inserida em outra natureza, o ente adere ao ente, partindo para leis soberanas na consciência, uma contemplação da forma perfeita, uma métex da forma perfeita, uma mímesis, uma métex, um conhecimento por contemplação da forma perfeita e uma ação no seu dia a dia, a mímesis, a imitação, a reprodução dessa forma perfeita na sua personalidade. Tudo isso é o pensamento racional que vem se constituindo em fases. Parmênides, identidade, eu. Sou eu. Numa natureza. Sócrates contempla formas perfeitas. Vive as formas perfeitas. Aristóteles é o pensamento racional segundo a razão, que é o bem. O bem é a razão. Por quê? Porque a ética é em direção a uma forma perfeita e a leis morais. O pensamento racional é o pensamento moral. Temos em Kant a lei da igualdade tão profunda entre os seres, que nenhum se torna superior a nenhum, que o que eu posso fazer na lei moral, na lei ética, é como todos podem fazer. Então aí vem a pergunta: professor, eu posso gritar? Não, nem eu posso gritar, nem você pode gritar, ninguém pode gritar, nem a criança dá chupetinha, tal, não sei o que, chora baixinho, acorde lá a criancinha, porque assim, se todos gritassem numa sala de aula, num evento da justiça, num evento qualquer que seja, numa televisão, isso vira anarquia. A anarquia não é boa, porque a anarquia é sem lei, e a lei é a lei do bem. Então, se eu grito na minha casa, eu incomodo o vizinho, e Kant coloca que a lei é do respeito. Então, só podemos fazer pelo imperativo categórico o dever. E o dever é fazermos como todos podem fazer. Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui de Kant porque me perguntaram como é que isso se dá em Kant. Como é que o pensamento se dá em Kant? Então, em Aristóteles, é o pensamento segundo o sentido orientador, que é a razão, é o logos, em direção à eudaimonia, que é a finalidade da ética. Em direção à virtude, ao bem.
Em Kant, é o pensamento íntimo do bem enquanto bem, com o respeito. E o respeito é você, eu, ele, ela, todos só poderem fazer o que todos poderiam fazer. Nesse sentido, todos se respeitam, ninguém invade o espaço do outro, também não é invadido porque, pera lá, que é meu espaço, fica aí, tal, não sei o quê. É um jogo de relações éticas. O que eu estava falando antes? Que o acontecimento, a relação ética é um jogo de relações éticas. Desiderativo, desejo, intenção, respeito, invasão. Todos temos que agir com respeito. Isso é uma sociedade do reino dos fins, aonde cada um é um fim em si mesmo, um bem em si mesmo, que é uma célula viva da sociedade. A função do humano é uma certa atividade de vida. Então, aqui passamos para Aristóteles, onde ele está falando sobre a função do humano. A função do humano, o que é a função? O ergon. O ergon, Platão coloca o ergon como a faca. Cortar. Bem, cortar é a faquidade da faca. É o ergon da faca. É o que a faca tem de melhor a oferecer. Quanto mais a faca corta, melhor ela é. Qual a sua função de humano? Qual é a função do humano enquanto humano? A função do humano, do homem ou da mulher, é uma certa atividade de vida, Por quê? Porque o pensamento, ele é frônesis. Se, por sua vez, essa forma de vida é uma atividade da alma e uma realização de ações conformadas pelo sentido orientador ou logos, razão. Se ainda a função do homem sério é a de cumprir essas funções bem e nobremente, e se finalmente admitirmos que uma ação é bem realizada se for cumprida de acordo com sua excelência, o melhor de si específica, nessa altura, então, o bem humano é uma atividade da alma conformada por uma excelência. E se houver muitas excelências, será conformada pela melhor e mais completa. 1098, 13 e 20. Para Aristóteles, a alma, para ser virtuosa, plena e chegar à autossuficiência, virtude aristotélica, de ser em plenitude ética, deve obedecer ao comando da razão. Somente sob o comando da razão, segundo a excelência, e do princípio racional no ser, que há a possibilidade de autodomínio, outro conceito aristotélico, a sofrosine. Justiça, sensatez, generosidade, temperança, outra tradução para sofrosine, e, por fim, a sabedoria, que nos faz compreender e contemplar o supremo bem na eudaimonia, retornando à contemplação, na ética de Aristóteles, o sentido orientador, ele é também para a contemplação. Contemplar,
o bem seria o supremo bem. A contemplação da alma, da virtude, da excelência completa seria o supremo bem. Em geral, elogiamos o que é racional, tal como que nós é capacidade da razão. Pois é, por sermos capazes de razão, que podemos ser chamados corretamente para as melhores capacidades de todas. As melhores capacidades de todas, segundo Aristóteles, é a eudaimonia, que estudamos na aula passada. Quem quiser pega aqui no YouTube a aula passada. Então, chegamos à eudaimonia, a finalidade da ética, a felicidade, a completude da vida. Pelo princípio racional, passamos para a contemplação do bem na felicidade, e isso é o supremo bem. A contemplação do bem em si. Assim, toda atividade da alma em consonância com a razão é virtuosa, e para se chegar a ser ético é necessário saber obedecer ao princípio racional que há em nós. Temos um princípio racional, ou logos, que é o sentido orientador do pensamento e que devemos obedecer à razão para chegarmos ao bem. Por quê? Porque o princípio da razão está na finalidade da felicidade. E se obedecermos ao bem, em Kant seria ao a priori na consciência, em Platão seria as formas perfeitas, podemos ir aliviando tudo isso. A contemplação do supremo bem é a felicidade e é o bem enquanto bem que possuímos em nós. O poder de compreensão do bem depende interinamente da capacidade de obedecer ao logos, à razão, ao sentido orientador. E o logos é o princípio racional, princípio da razão, que orienta as ações éticas, aonde obedeceremos à razão nas ações éticas. O sentido orientador, que deve ser obedecido para que o ser seja no mais alto grau de sua excelência, até chegar à completude de si mesmo, na presença do bem, ou eudaimonia, que é o telos, ou finalidade do ser. A completude de si mesma na felicidade, no samadhi, no nirvana, na paz, no amor, em Jesus Cristo. Já em Jesus temos o amor como finalidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Minha única lei é o amor. Jesus fala isso. Então, nós temos diversas finalidades para diversos autores. Em Aristóteles, temos a plenitude de si, mas para se chegar a uma plenitude eudaimônica, plenitude de felicidade, de samadhi, de êxtase no bem, contemplação no bem, o êxtase no bem, o que os deuses fazem é a contemplação no bem. Para se chegar a esse estado de samadhi, hindu, de êxtase, de contemplação, é necessário se obedecer à lei da razão, que nos manda
nas relações éticas, fazer o bem. Para isso, a atividade da alma deve ser uníssona com a razão, princípio da razão, sentido orientador, e assim cumprir sua função específica de ser em virtude até a excelência de si no maior bem humano, a eudaimonia. O próximo capítulo, 2.3, o próximo tópico, é o sentido orientador em Aristóteles, que iremos pensar esse logos, essa força que move nosso pensamento para o bem, que é inelutável e que a alma tem que fazer esforço para escutar, para ouvir, para conhecer. É esse todo o esforço da filosofia. Conhecer um princípio ético e não um princípio religioso, que nos leve a praticar o bem, a sermos eudaimônicos, a sermos felizes, a sermos a plenitude, o que nos leva no pensamento, a frônesis, o movimento do pensamento, até uma realidade de felicidade, de luz, de êxtase, na contemplação do bem em si. Então, semana que vem, sentido orientador, em Aristóteles.